Esse ano eu assisti This Is Us, a série dos irmãos que tiveram um pai incrível e que o objetivo de cada episódio é te fazer chorar, ou ficar com água nos olhos. Pelo menos a série se tornou famosa por conta disso. E de fato, tem muitos momentos bons. Sério, eu me emocionei bastante com essa série. Ela faz você lembrar de várias coisas legais da sua infância, de pessoas importantes pra você e também de lembrar várias coisas ruins. Mas tem algo que me incomoda muito, além dessa música que toca direto. Então, This Is Us, a gente precisa ter uma conversa. Judá, você não gostou da série? Ela tem boas atuações, uma história interessante, vários mistérios a serem resolvidos, tem muita sensibilidade, eu gostei demais. Mas a partir do momento que eu entendi isso daqui que eu vou falar pra você, comecei a ficar um pouco cansado. Porque a maioria dos problemas que vinham surgindo eram derivados dessa mesma coisa. E ninguém tenta lidar diretamente com esses problemas, só com as consequências dele naquele momento. Você vai entender. Veja só, o ponto central de This Is Us é o Jack. Os problemas que os três irmãos enfrentam não são provocados apenas por sua morte, mas foram intensificados por ela, principalmente por conta da idealização. A idealização é uma forma confortável de aceitar as coisas. Ela cria um ponto de segurança na sua cabeça. Mas por esse ponto não ser real, ele acaba trazendo sofrimento. Quando você deposita sua confiança na idealização de algo, é como se você se sustentasse em uma nuvem. Então esses três irmãos idealizam o pai, o que não é bem culpa deles. O Jack, ele se esforçou muito para dar o melhor aos filhos, e para fazer isso, ele apagou a própria história. Se livrou do pai, ou da mãe, do irmão, voltou da guerra e tentou apagar essa fase ainda mais traumatizante da vida dele. Começou do zero. Só que você não pode fugir de quem você é. E não lidar com os problemas do passado faz com que você enfrente dor no futuro, que é o que acontece. Ele encontra um vício, ele encontra um lugar sombrio dentro de si que ele deixou crescer. Ele viveu anos com um pai abusivo, foi pra guerra, viu o pior do irmão, depois colocou isso tudo pra debaixo do tapete e tentou criar uma estrutura nesse terreno extremamente insustentável. Os filhos, que aprendem mais com as ações do que com regras, do que com sermões, do que com julgamento, todos eles têm dificuldade de lidar com seus problemas, porque buscam evitar eles. Eles escondem quem são, têm medo de si mesmos, não verbalizam aquilo que sentem tanto quanto deviam. Isso faz com que eles vivam anos sem entender que ser humano não é esconder sua vulnerabilidade. Quando Jack criou essa visão que os filhos têm dele, essa coisa heróica, inabalável, perfeita, ele excluiu boa parte de quem ele é. Os filhos nunca o conheceram de verdade. Pra mim, o momento em que ele demonstra mais força é quando ele decide enfrentar os seus demônios. E os filhos começam a ver aquilo, mas não conseguem entender. Aquilo nunca aconteceu. Eles estavam passando pela negação daquela realidade. E antes de entender de fato o que era aquilo, quem era o pai deles em sua plenitude, o que significa ser humano, o que significa superar algo que te consome por dentro, Jack morre, e sua família faz aquilo que aprendeu de melhor, colocar o problema pra debaixo do tapete, evitar a realidade, por anos. E eu vou dizer a você que esse é o hábito que mais me incomodou nessa série. E se tem uma coisa que eu consegui aprender bem com This Is Us é isso. Todos os relacionamentos dessa série têm problemas velhos, questões importantes que foram negligenciadas, discussões que pareciam ter sido resolvidas, mas que voltam. E mais importante, as pessoas estão cientes dessas questões, cientes do que é melhor pra elas, mas mesmo assim, insistem em criar relacionamentos em cima de terrenos instáveis. Rebecca não era a fim de ter filhos, mas tem. Ela tinha um sonho gigantesco que abandonou e que continuou sendo importante pra ela. Kevin sabia que não deveria se envolver com Madison, mas se envolve. Kate disse que não devia iniciar um relacionamento naquele momento, mas inicia. Quase todas as discussões entre Beth e Randall são sobre o Randall tornar tudo sobre ele, desde que se conheceram, basicamente. E sendo sincero, erros sempre vão ser cometidos, somos humanos, a série mostra bem isso. Nós somos cheios de expectativas e objetivos que, quando são atingidos, provavelmente serão atingidos de maneiras diferentes, mas eles só são atingidos quando aprendemos com os nossos erros. A série terminou bem porque, bem, é uma série. Quem tá assistindo precisa de uma recompensa pra todo o drama que existe ao longo dos episódios. Mas o nosso maior erro sempre vai ser a corrupção que existe quando você nega a sua intuição, quando você nega que você é humano, quando você tenta negar que o outro é humano, e que tem erros que podem te afetar por anos. E a pior parte é que esse tempo pode acabar. Quando você está finalmente preparado para lidar com isso, o tempo pode acabar. Eu tenho certeza que Jack gostaria de ter enfrentado seus problemas antes, de ter buscado ajuda antes, de ter compartilhado sua dor antes, de ter resolvido suas questões com o irmão antes, de ter sido 100% ele mesmo, na maior parte do tempo que pudesse. Porque assim, ele nunca se preocuparia em viver mentiras. Assim, seus filhos perceberiam que não existe força sem desafios, sem atritos, sem obstáculos, que a maior beleza humana está na fragilidade.